Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter, número 35. Depois de mais uma eliminação do Internacional para o Juventude, vamos discutir tudo que aconteceu ontem, no jogo de ontem, que aconteceu muita coisa, inclusive, né? Discutimos um pouco, eu, o Gonçalo e o Lorenzo, ontem no programa dos Memes Colorados. Mas enfim, estou aqui juntamente com o Gabriel Guizo, Wendel Lara e Gonçalo para nós discutirmos a eliminação do Internacional para o Juventude e também a demissão de Eduardo Cudê. Vamos começar falando da demissão do Eduardo Cudê. Né? O primeiro jogo contra o Juventude foi um jogo muito abaixo do Internacional. Quer dizer, é o que a gente estava vendo já há muito tempo do Internacional. Mas o que mais me impressionou é que muitos comentaristas, torcedores do Internacional colocaram a culpa só no Eduardo Cudê. Massacraram o Eduardo Cudê, e a gente já falou aqui muitas vezes que eu pelo menos concordo com a demissão do Eduardo Cudê, tinha que ser demitido, mas tu colocar a culpa só no Eduardo Cudê pelo que está acontecendo, a gente viu ontem que a culpa não é só dele. O Eduardo Cudê saiu, e a única diferença dos dois jogos foi que os jogadores jogaram com mais vontade, um pouco mais de vontade. E por que será, né? Por que será que no primeiro jogo do Juventude eles tiraram um pouco o pé? Né? É um pouco de pensar. Eu acho que os jogadores estavam querendo derrubar o Eduardo Cudê há um certo tempo. Tanto é que eles entraram no jogo do Juventude com um pouco mais de vontade. Não tinha organização, não tinha nada. Pelo menos no primeiro tempo. No segundo, daí virou aquela coisa que a gente já sabe, né? O Alan Patrick troteando em campo, virando o novo Edenilson. A gente discutiu aqui. O Alan Patrick, se continuar no caminho que tá, vai virar o novo Edenilson. É um novo Edenilson. Então, muita atenção. E dá para ver ontem que o treinador que vier vai ter que ter muita coragem, muita determinação para fazer esse time jogar. Por causa que, pelo que a gente viu ontem, vai ser difícil estruturar essa equipe. Vai ser difícil não deixar as lideranças do vestiário, esses jogadores estrelão que o Inter trouxe, não tomarem conta do Internacional. E o treinador que vier vai ter que dar conta desse vestiário, vai ter que dar conta taticamente e de todos os problemas do Internacional, que hoje o Internacional, depois de mais uma eliminação, é uma bomba. É uma bomba relógio. O Internacional está se apequenando cada vez mais. Toda eliminação é mais vexatória do que a outra. Eu acho que a eliminação de ontem, eu falei no programa dos memes ontem, a eliminação de ontem, para mim, foi mais vexatória, por causa que tu ter 3 pênaltis e fazer um torcedor invadir o campo, tomar um soco na cara de um jogador. Cara, foi uma loucura o jogo de ontem. Então é isso que está acontecendo com o Internacional. O Internacional está se apequenando. Ontem o Juventude mereceu e foi uma expulsão injusta. Um pênalti do Wesley foi injusto. Passaram a mão do Juventude e o Juventude mereceu passar ontem na Copa do Brasil. Jogou com muita garra os jogadores dele. Tem um técnico interessante. Não sei se serve para o Internacional, mas é um técnico interessante. Ontem o Juventude, é verdade que o Juventude jogou como time grande. Diferente do Internacional e seus jogadores que jogaram com problema psicológico, pensando na Europa, uma expulsão ridícula, pênaltis mal cobrados e o Internacional perdido em campo. Volto a falar, tirou o Cudê, eu acho que tinha que demitir. Mas não é só ele, não. Se os jogadores não começarem a se atentar, o Internacional está indo para um caminho muito perigoso. Cada eliminação, cada vexame que o Internacional passa ano após ano, apequena o clube. A camiseta do Internacional é muito pesada. Muito pesada. Mas ela não joga sozinha. É muito jogador sem sangue, de barriga cheia, que já ganhou muita coisa na carreira, que só porque jogou Copa do Mundo, só porque não sei o quê, joguei na Europa, se acha grande. O Internacional é muito maior que todos os jogadores que estão no elenco, e se os jogadores não perceberem isso, se o novo técnico não cobrar isso dentro de campo, e mais ainda a diretoria não entender isso, o Internacional caminha passos largos para, quem sabe,
brigar para não cair esse ano. Por causa que os jogadores e o treinador que vier vai ter que mudar completamente o pensamento do vestiário e do clube que está acontecendo hoje em dia. Quero ouvir a opinião de todos aqui, mas a minha opinião é essa. Por causa que ontem eu passei de um ponto de ficar puto e comecei a dar risada no jogo de ontem. O que aconteceu ontem é quase uma piada. É quase uma piada. Eu acho que esse é o caminho de muitos torcedores aqui, que é coringar, ficar completamente maluco da cabeça. Não ficar mais triste, não ficar mais bravo, porque se ficar bravo toda vez que o Internacional passa vergonha, a gente fica maluco. Então a gente começa a dar risada, a gente começa a brincar, porque não tem. O que aconteceu ontem é uma loucura completa o jogo de ontem. Ficamos 3 horas na frente da TV para o meu time perder 3 pênaltis. Se eu tivesse lá no estádio, eu invadia e tentava bater em alguém, porque o torcedor do Internacional que invadiu, conseguiu a expulsão injusta do Alan Ruschel, fez mais do que muito jogador do Internacional. Então é isso aí que eu queria comentar. Desculpa me alonguei bastante no meu comentário inicial, mas eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu ontem, sobre a demissão do Kudê e sobre mais uma eliminação do Internacional para o Juventude. Vamos começar falando com o Gabriel Guiz. Bom, galera, então assim, só uma coisa. Alan Patrick, Vitão, Ener Valencia, Bruno Henrique e até o senhor Arangues, que não consegue jogar 3 jogos. Por que trouxeram o Arangues, então? Se o cara não sabe, não consegue jogar 3 jogos seguidos. Hein? Bruno Henrique e Arangues, ó, vocês são 2 que não gostaram disso, 2 cavalos cansados, cara. Adeus. Vocês têm que ir embora. Alário também. Alário, outro cara que não consegue emendar uma sequência de jogo. Mas isso eu vou até dar um desconto, porque tá chegando esse ano. Agora, senhor Alan Patrick. Que legal, hein, senhor Alan Patrick? Vai virar o novo Edenilson se jogar assim. Vitão, jogou negociado praticamente. Jogou negociado, já estava com a cabeça na Europa, fez uma expulsão burra. Eu falei aqui no programa passado, desculpa te interromper, Guizo, mas eu falei aqui no programa passado a seguinte situação. Tira a braçadeira de capitão do Alan Patrick. Tira. Esse cara não é líder. Ano passado, o máximo que ele era liderança técnica. Depois que virou o ano, depois que soltou os fogos de artifício, lá quando virou 2024, o Alan Patrick vive de lampejo. Ele não é mais liderança técnica e muito menos, como nunca foi, uma liderança sanguínea, que é o que o Internacional precisa de cobrar, o que eu acho que é o Rocher. O Rocher, para mim, tem que ser o capitão do Internacional quando voltar da Copa América. Porque o Alan Patrick não tem condição. É sangue de barata, jogador de barriga cheia. O que ele pode ajudar é tecnicamente o Internacional. E nem isso ele está ajudando. Então, se o Alan Patrick perde toda a qualidade técnica que ele apresentou em 2024, ele só vira um cavalo cansado como era o Edenilson. Fica dando trotezinho, fica segurando a bola, fica atrasando o jogo. Ontem o Gabriel Carvalho jogou muito mais que ele. Ele fez tudo que o Alan Patrick fazia em campo mais rápido. Então, se a Alan Patrick ficar passando essa vergonha com a camiseta 10 do Internacional, com a braçadeira de capitão do Internacional, deixa o guri de 16 anos. Por causa que se ontem era para passar a vergonha que nós passamos por Juventude, eu entrava com o Iago Noal, o Gabriel Carvalho, todos os jogadores da base do Internacional, por causa que se esses jogadores estrelões maravilhosos que nós nos animamos tanto quando chegaram aqui para o Internacional, tanto de barriga cheia, e se acham melhor que o Internacional, se acham maior que o Internacional, eles têm que ir embora. O Vitão foi o primeiro. Foi vendido ontem. Até agradeço o Vitão foi muito homem com o Internacional, né? Renovou o contrato para o Internacional ganhar dinheiro, mas a partida dele ontem foi ridícula também. Vende o Bustos, infelizmente vamos ter que vender, tá pressionando para sair. Cara, e tudo essas lideranças, se aparecer a proposta do Ener Valencia da Arábia Saudita boa, eu também não seguraria tanto. Por causa que o Ener Valencia, apesar de ser o melhor jogador do Internacional, o Ener Valencia precisa de 3 oportunidades para fazer 1. Essa é a verdade. Desculpa te interromper, desculpa me alongar de novo, mas é que eu realmente me estressei com o Internacional. Não, esse programa aqui é o programa de desabafar, porque a gente não aguenta mais tanta coisa, cara. Eu vou com a frase da popular que nem o Wendel postou na história dele. Cagões como vocês não fazem história. Vocês, todos esses citados aqui, e mais alguns, não são dignos de vestir esse escudo aqui. Ou vocês não sabem o tamanho desse escudo aqui, tá?
Eu e todo mundo aqui sabe, vocês não sabem, pelo jeito. Enquanto vocês não saírem, nós não vamos ganhar nada. Entendeu? Da minha opinião. Vendo assim, ó, parece que é desse jeito mesmo. Saudade do Fernandão, hein, cara? A zona de conforto que nem ele falava. Em 2012, lembram? Ele alertou lá em 2012 sobre isso. 2012. E que o Inter Era precisava muito sair para de frente. qualidade. E outra coisa que o senhor presidente Alessandro Barcelos prometeu. E aí, presidente, vamos fazer um projeto novo, então, se não dá para o CT de Guaíba, porque tem risco de não dar. Mas o Internacional não pode ter um CT, tem um CT pior, que times como o Defensa e Justiça da Argentina, o Fortaleza, o Bragantino e times médios da Europa. Não pode. Entendeu? O Parque Gigante, na minha opinião, tinha que implodir. Acabou. A enchente levou tudo. Acabou. Não tinha nem que construir aquilo lá. Era para mandar embora. A demissão do Cudê, na minha opinião, é 50% do Cudê, porque ele realmente insistia em algumas coisas, como o Johan, por exemplo, e não botava os meninos, que, na minha opinião, tem que acontecer agora. O treinador que vier, cara, se for Roger, eu vou dar uma opinião. Roger, Diniz, quem for, cara, eu só peço uma coisa. Dê confiança para esses garotos e bote sangue novo, cara. O Internacional precisa de vitalidade. Gustavo Prado, Gabriel Carvalho, Iago Noal, esse tem que jogar, cara, entendeu? Se o Guri consegue tancar um momento que nem foi ontem como o Gabriel Carvalho, ele consegue jogar. Ele consegue jogar. É dar confiança, dar tranquilidade pro menino, entendeu? Que ele consegue jogar. Presidente Barcelos, mais uma vez, hein, presidente? Optou por proteger o grupo de jogadores em detrimento do treinador. Olha que eu votei no senhor, tá aqui atrás, tá? Não mostrei agora. Mas eu votei no senhor. Então eu tenho que cobrar ainda mais. E mais uma vez, né, a gente tem que rifar um jogador como é o Vitão, caso do Vitão, 35, 40 milhões de reais, a gente tem que rifar um jogador, porque nós caímos fora na Copa do Brasil que dava dinheiro, né? Mais uma vez a gente tem que vender um jogador, porque para cumprir a meta orçamentária, né? Parabéns, parabéns, elenco, parabéns, jogadores, parabéns. Parabéns. E por último, cara, só queria dizer uma coisa. O craque do jogo ontem foi o torcedor que invadiu o campo e conseguiu a expulsão Expulsão. injusta ainda de um jogador de Juventude. É a regra, né, cara? O juiz tem que cumprir a regra, como sempre, né? As regras, às vezes, no Brasil são, olha, enfim, cara. E o Inter, cara, na verdade, podia fazer um grande favor para nós, cara, que é fechar as portas, cara. Na moral. Olha, eu acho que o certo seria nós vender tudo esse grupo de jogador. Só que como não dá, a gente tem que confiar. Por causa que esses mesmos jogadores já renderam mais. Não sei porque deixaram de render. E eu sei, 50% de jogadores, 50% poder, mas também tem uma parcela de culpa Barcelos. Eu, pessoalmente, não votei, não sou sócio ainda do Internacional, tudo isso para votar ainda. Mas, cara, a parcela de culpa do Barcelos ele tem que assumir que ele é responsável por proteger esses jogadores acomodados que estão no Internacional e não brigar. O treinador que vier vai ter que mudar isso aí, por causa que senão o Internacional corre risco. Já falei isso aqui. Mas assim, a gente vai culpar 100% o Barcelos por montar esse grupo de jogador? Vamos lá. Ener Valencia, Borré, Rocher, Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Wanderson, Lucas Alário, Borré. Ele fez alguma coisa errada? Eu acho que a coisa mais errada que ele fez de trazer esse jogador é que talvez trouxe muito estrelão, bateu o ego no vestiário. Tenho quase certeza que tem jogador que não se dá lá dentro, que nem deve conversar. Eu acho que tem muito ego dentro daquele vestiário, talvez seja esse o problema. Mas se tu olhar a contratação, o Barcelos foi perfeito. Contratou grandes jogadores. Só que não estão rendendo. Não sei se é problema físico do preparador que está no Cudê, com o Cudê. Não sei se é problema tático, que o problema é o Cudê mesmo. Se é problema anímico, psicológico, ou são todos esses juntos.
é de entender Físico, o que acontece no Internacional. eu acho que físico é por causa da sequência de jogos, aí a gente tem que dar um desconto aqui. O calendário brasileiro vai matar a gente um dia. Físico talvez não Não, seja. é terrível esse calendário. Agora Terrível o calendário. jogadores, vocês têm que entender o tamanho da camisa que vocês vestem. E o Inter, na minha opinião, precisa de gestão, cara, entendeu? Precisa de alguém que saiba de futebol e que tenha que falar a verdade. Às vezes o jogador precisa ouvir a verdade, cara. Entendeu? Chegar e falar, entendeu? Vocês têm que pegar e assumir a responsabilidade. Você, o senhor presidente, tem que assumir a responsabilidade por não ter conseguido administrar esse vestiário corretamente. Senhor Magrão, ei, Magrão, Magrão. hein? Senhor Magrão, hein? O que tu faz no clube, hein, Magrão? Eu não vou falar Não, ó, sobre o negócio do Magrão, porque pode trazer consequências jurídicas para mim. Então, eu não vou falar sobre o que saiu sobre o Magrão. Agora, uma coisa tem que ser dita sobre o Magrão. Magrão, tu tem que ter a responsabilidade de administrar isso aí também, cara, entendeu? Felipe Becker, alguém sabe o que o Felipe Becker faz no Inter? O que o Felipe Becker tá fazendo no Inter? Hein? Qual a função do futebol? assim, Serviço de futebol não tá no futebol, mas o que é isso, cara? Entendeu? sobre Então, o esse tipo de Magrão. coisa. Sobre o Magrão. Desculpa te interromper mais uma vez. Daqui a pouco eu vou deixar o Gonçalo e o Wendel falar, que estamos só eu e o Guiz aqui discutindo que nem uns loucos. Mas a principal motivo de nós trazer o Magrão, o que foi? Foi? Ele era um jogador sanguíneo, que não tinha fapa na língua quando ia para entrevista, falava mesmo, nós temos que melhorar, nós temos que doar mais, é um jogador sanguíneo, de raça, e nós pensamos assim, esse cara é o que a gente precisava desse cara no vestiário para falar mesmo, para falar o que está acontecendo, para dar claridade ao torcedor, não falar tudo, porque eu sei que o vestiário é sagrado para os jogadores, enfim, mas assim, explicar, falar e ser revoltado, falar assim, não, a gente, depois da eliminação de ontem, o Magrão tinha que ter ido com o Barcelos ali em cima da entrevista coletiva, falar assim, não, tá uma bosta, nós sabemos que tá uma bosta e nós temos que melhorar. Ele tinha que ter falado isso aí, eu vou cobrar o jogador, eu vou cobrar o novo técnico que vem, que tem que mudar o que tá acontecendo com o Internacional. Só que ele virou um cara ele virou um cara de coletiva passiva. Ontem o cara da Amazon lá foi entrevistar ele não sei o que lá. Não, nós temos um grupo muito qualificado. Amansou o Magrão? Cadê o cara assim, porra, não, vamos lá, gurizada. O Magrão amansou, ficou calmo, tá bem político dando coletiva, tá bem calminho para não dar problema. Eu não sei o que aconteceu aí na questão do Magrão, o Guizo citou ali, não sei o que aconteceu, não sei se é mal entendido, não sei se é coincidência, mas vamos lá, né, Magrão? Vamos se atentar. Eu vou deixar aqui o Gonçalo e o Wendel falar sobre a eliminação, sobre a demissão do Cudê e sobre todas as questões do Internacional. Vamos lá, Wendel. Fala aí. Bah, cara, eu te falar aqui que quarta-feira eu fiquei bem de cara, assim, porque o cara não tá jogando nada, né, cara? Eu acho uma coisa meio que impressionante, assim, que na primeira passagem do Cudê, antes da pandemia, jogava pra cacete. Agora, nessa segunda passagem, com todo respeito, antes das enchentes jogava demais, cara. Aconteceu, parou de jogar, não sei o que tá acontecendo, cara. Mas é uma, assim, ó, eu não me agrado, cara, ver o Fernando Diniz ou o Roger Machado no Inter, cara. Com a maior sinceridade do mundo, cara. Se não ganharam nada com o Kudê, cara, sabe? Agora sobre o jogo de ontem. Eu não me lembro que horário, acho que era pra ser 4 da tarde, né? 4 da tarde, acho que era pra ser o jogo. Aí foi adiando. Parecia que era um sinal assim, ó, cara, não vê este jogo, cara, pelo tua saúde mental. Mas não, vamos torcer, né? Vamos torcer. Saiu o Kudê, vai melhorar 100% das coisas, né? E a mesma coisa de sempre. Aquele Bruno Henrique, com todo respeito, isso deve ser uma pessoa foda, assim, mas, cara, ele já tá velho, né? Não dá mais. Né? Querendo inventar um chute da puta que pariu, cara, tu não é um Messi, mano. Né? Coloquei a camisa da Argentina hoje porque. Apontei pro Adidas, dei uma de Gonçalo agora. Aqui, ó. Por que eu coloquei? Eu tenho saudade do Alessandro, cara. Porque a gente não tem mais 10, velho. Né? Não tem um que bote o dedo na cara dos outros que dá medo, cara. O que tá acontecendo? Eu acho que o Alan Patrick podia ser o próximo treinador.
O Alan Patrick me errou um pênalti ontem depressivo. Pô, se o D'Alessandro é capaz de matar o goleiro, né? Então, outro é o Negão, né? O Negão eu defendo aqui, eu gosto muito do Negão, mas vocês viram o pênalti do Equador contra a Argentina, meio que desclassificou eles lá também, só que, né, não tão nítido. Eu vou a mesmo jeito de bater. Só que assim, ó, a bola não chega muito dele também, né, cara? Pelo amor de Deus, aí não tem cara que saiba cruzar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Né? Outra coisa, o Robert Renan, assim, ó, não rolou, sabe? Pode ser bom, mas não rolou. E sobre o Vitão, não, graças a Deus que vai embora. Né? Não sei o futuro do nosso time. Te falo assim, é uma zica que eu acho que nunca vai acabar. Assim, eu ando bem cansado. Assim, ainda bem, eu não dou muita bola, né? Graças a Deus. Mas, assim, ó, cara, um puto elenco, assim, e querendo ou não, aqui com todo respeito, aqui, quem votou no Barcelos, né? Eu votei no Barcelos também, mas é a diretoria mais fracassada da história, nem o Pífero foi tão fracassado assim. Por mais que o Pífero rebaixou nós, né? Mas ganhava um gauchão ali, cagado ali, sabe? Aí analisa aqui, caímos nas quartas ou na semi pro Juventude esse ano. Né? Aí tem que cair na Copa do Brasil 2 vezes pro Juventude. Porra, que isso, cara? Não, e tu falou uma coisa assim. Realmente, o Barcelos no futebol, o Pífero teve toda a questão, né? Que já foi até condenado. Que a gente sabe o que ele fez com o Internacional e muito do que está acontecendo com o Internacional hoje é por culpa dele. Mas o Barcelos no futebol realmente é pior que o Pífero. Trouxe mais vexame, mais vergonha. Só que o motivo que eu acredito que o Guizo e o Wendel votaram nele é porque nós confiamos. Nós falamos assim, não, o cara está contratando bem, fez o último ano melhor, agora ele vai pegar de vez esse clube e transformar, voltar aos trilhos do Internacional. Não, na verdade, falando sobre isso, na verdade, eu achava que o Barcelos realmente era a opção menos pior para o Inter, sabe? Porque realmente, posso falar, o Roberto Melo, com todo respeito aqui, eu acho que vai ter gente que vai querer me matar nos comentários, mas assim, cara, o Roberto Melo não tinha como. Que nem o Ernest falou, se o Roberto Melo não conseguiu ser eleito com o apoio do Abel Braga, do D'Alessandro, do Fernando Carvalho, do Alex, do Nilmar, e vários nomes históricos do Inter, é porque alguma coisa muito ruim ele tinha que ter, cara. É verdade. Tá. Só que daí, enfim, tinha esse lado também do Barcelos de nós confiar nele, ele vai mudar, daí trouxe um monte de contratação, parecia um cara que até diferente, assim, animado com o futuro do Internacional. E daí corta para a entrevista ontem dele de jogo. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive na entrevista dele, mas parece que ele está apático. Ele não sabe o que mais fazer. Ele não sabe. Ou é uma zica muito grande, ou é muita incompetência. Causa que o cara traz um monte de estrela e o Internacional segue sendo eliminado para time pequeno, com todo respeito à Juventude. Com time pequeno. Com todo o investimento que o Internacional fez. Com tudo. E muita gente fala assim, muita gente na demissão do Cudê falou assim, não, tinha que ter demitido antes, não sei o quê. Cara, vamos pegar bem. Os mesmos que pediram a demissão do Cudê no início do ano, não era nem para ter virado o ano, eles falam, defenderam a renovação do Mano Menezes. O mesmo motivo que renovaram com o Mano Menezes em 2023, renovaram com o Cudê para 2024. Ele fez uma baita campanha na Libertadores da América. Se não fosse o René, se não fosse o Ener Valencia, nós tínhamos sido campeão da Libertadores da América. E tu é o Barcelos, tu não vai renovar com o cara que deixou tu na semifinal da Libertadores? Eu faria a mesma coisa que ele. Ele fez o correto. Eu acho que todo mundo faria, cara. Eu que nem eu falo. Todo mundo faria. O Inter, infelizmente, não tem alguém capaz de, que nem eu falei, de ter gestão, cara. Né? De pegar e falar mesmo o que tem que ser falado e gerir esse vestiário, cara. Esse vestiário ali, esses caras, se deixarem, eles vão acabar com o Inter, velho. Eu esperava. Eu espero que eu esteja muito errado. Mas o Magrão não vai fazer, infelizmente. O Magrão não vai fazer. Virou mais uma prática lá no meio. E, eu espero.
Está muito errado, cara. Mas para mim, esses jogadores eles só pensam nele e não pensam no clube. Eu que concordo plenamente. eu vou ler aqui, isso tem que mudar. Calma aí. Vai, fala. Esse negócio, gurizada, de amor ao clube, amor à camiseta vestindo, não existe mais porra disso daí, cara. Acabou. Isso aí. Não, mas eu não tô pedindo que seja um amor ao clube. Só que pensem um pouquinho no clube, Respeito, entendeu? velho. No torcedor. Respeito, Respeita, cara. Respeita o torcedor que vai lá no estádio, no frio, apoiar vocês, cara. Entendeu? Que vai até a Caxias praticamente derrotado, eliminado, mas vai para apoiar vocês. O torcedor que vai a Rosário, depois de toda essa draga que tá no Internacional, vai lá apoiar vocês. Na verdade, apoiar não. Vai por isso aqui, entendeu? Vai pelo clube, não vai por vocês. Só que tenha um pouquinho de dignidade, entendeu? Mostre um pouquinho que vocês merecem vestir a camisa internacional, cara. Não façam isso, cara. Isso é feio, cara. Isso fica feio até pra carreira de vocês. Olha, e continuando meu pensamento. Contraindo um pouco aqui. Você se lembra no primeiro programa, acho que foi do ano, se não me engano, que nós fizemos uma aposta aqui, né? Dos títulos, talvez, que o Inter ia ganhar. E ninguém vai ganhar. Eu avisei que Copa do Brasil era por enquanto está sendo mais lúcida. Falou sul-americana, né? E brasileira também, né? Só que assim, ó, cara, é uma vergonha o cara tá indo para os playoffs na Sul-Americana, cair nas oitavas da Copa do Brasil. Não, nem oitavas da Copa do Brasil. Fazer, sei lá o que é. E na semifinal do Gauchão. Então, assim, ó, cara, eu acho que não... Se acontecer um milagre esse ano, assim, ó, cara, vou dar um palpite aqui, vocês vão me hatear aqui o resto da vida. Em vez de Roger Machado ou do Fernando Diniz, eu contrataria o Lisca doido, cara. Juro por Deus do céu. Cara. É louco da cabeça. A gente precisa de louco, cara, que bata de frente, cara. O Diniz, assim, eu não sei se vocês viram, mas saiu, não sei se é verdadeiro ou não, a informação que o elenco queria o Fernando Diniz. Não sei se é verdade ou não. Esse daí é o primeiro que tem que cortar, né? Porque, assim, ó, tem que agradar as madame. Porra! Só que agora nós vamos ser totalmente incoerentes, eu sendo comigo mesmo, sabe por quê? Porque, infelizmente, o Internacional tá à mercê dos jogadores, entendeu? O Internacional necessita desses caras pelo menos até o final do ano para não ser rebaixado. Então, o Internacional vai ter que, no fim, trazer alguém que, na verdade, abrace eles, entendeu? Dê carinho para os heróis. Para que é o mais absurdo possível isso, porque se eu faço isso no meu trabalho, eu sou demitido na hora. Mas, infelizmente, é o que se tornou o futebol brasileiro, entendeu? Não só no Inter, no Grêmio ou nos outros times da seleção brasileira, cara, tá sendo assim. Exatamente. Aqui, ó, eu queria comentar, eu falei que eu ia comentar sobre o jogo da Copa América, eu me esqueci. Mas assim, ó, que puta vergonha, puta que pariu, cara. O que vocês fizeram no Brasil? A seleção brasileira tá na mesma barca do Internacional. Antes de nós ir para o assunto técnico e também deixar o Gonçalo comentar, só para concluir o pensamento do presidente Barcelos. A gente confiava que ele ia fazer um trabalho diferente, que ele ia mudar o Internacional. Ele começou renovando com o Eduardo Cudê, que eu acho que todo mundo faria, apesar do brasileiro ter dado uma caída no final, a gente entendia, chegou na semifinal da Libertadores, e diferente do que muitos falam, fez um bom jogo lá no Rio de Janeiro, teve alguns erros, mas não foram assim grandes erros, maiores do que o René, por exemplo, e aqui no Beira-Rio, eu acho que tem gente que esqueceu. Tem gente falando que o Diniz engoliu o Cudê aqui no Beira-Rio, tem gente que esqueceu até o primeiro tempo. O Internacional estava destruindo o Fluminense não conseguia sair com a bola. Então, tem muita gente aí que tá muito esquecida na cabeça ou tá com outras intenções. O jogo estava perfeito até os 80 do segundo tempo. Exatamente. E, cara, só para terminar essa questão do presidente Barcelos. Barcelos fez tudo certo, renovou com o Cudê, trouxe jogador bom pra caramba, com um grande nome, pelo menos, né? Porque no futebol tem uns aí que nem apareceram aí no Internacional. Tudo certo. E mesmo assim, deu errado. É quase uma controvérsia. E é por isso que eu acho que o Barcelos ontem foi pra coletiva apático. Dá pra ver que o Barcelos não sabe mais o que fazer. Pô, eu trouxe
eu trouxe o treinador que chegou à semifinal da Libertadores, trouxe um baita de um elenco, e mesmo assim eu caí para o Juventude na Copa do Brasil. Dava para ver que ele estava apático. Não sei se o Barcelos sabe o que caminho que ele vai seguir nos próximos 2 anos de mandato que ele tem. Não sei se ele vai ter que liberar essas estrelinhas, né? Estrelinha. Vamos ver o que vai acontecer. E eu pessoalmente, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto técnico. Mas eu, pessoalmente, tenho que pegar um técnico assim com pegada. Com pegada. Porque se vier um técnico aí que fala manso, que é só tático, ele vai ser engolido por esses caras. Esses caras são boleiro velho. São boleiro velho. Os cara querem alguém que agrade eles, porque senão eles não vão jogar bola. Eles não vão jogar bola. Ontem eu vi o influenciador do Internacional assistindo o jogo, falando: nossa, o Internacional melhorou muito. Melhorou muito do jogo que tava o Kudê. Melhorou muito. Melhorou muito pro cacete. Os jogadores... Sabe qual que foi a diferença do primeiro jogo do Internacional contra o Juventude pro segundo? Vontade. O primeiro tempo do Internacional, para ver que os jogadores estavam com vontade. Vontade. Assim, não, vamos tentar, gurizada, vamos tentar. E daí o segundo tempo, né? Enfim, daí caiu na mesma de sempre. Mas a única diferença pro jogo de ontem, que teve os mesmos erros táticos do Kudê, foi que foi a mesma coisa do Kudê. Mesma coisa. Tem gente, teve mesmo influenciador falou assim: nossa, o Internacional tá chutando no gol, tá entrando na área do Internacional, na área do Juventude por todos os lados, não sei o quê. O Internacional não trabalhou uma bola trabalhada na área do Juventude, gente. Foi a mesma coisa, os mesmos erros táticos, os mesmos erros individual, chutando bola na lua, cruzamento para a área, cruzamento terrível. Os dois laterais do Internacional não sabem cruzar. Tem cachorro na rua que tá cruzando mais que os laterais do Internacional. Então, assim, cara, eu não sei. E aí eu tô com a mesma sensação do presidente Barcelos, que tem seu erro, mas eu não sei para que lado que o Internacional vai ir. O Internacional, ao mesmo tempo que tem chance de se recuperar e ser campeão da Libertadores, se recuperar da Libertadores da Sul-Americana e se recuperar no Brasileirão, ele tem uma probabilidade de cair do jeito que tá. Então eu tô que nem o Barcelos. Eu não sei qual foi o erro do Internacional, não sei se são os jogadores, não sei se foi o técnico, não sei se foi a diretoria, não sei se foi o Magrão, mas uma coisa eu sei que o Internacional tem que contratar, além de técnico, para substituir o Kudê, um psicólogo. Porque esses jogadores são ou maluco da cabeça ou são depressivos. Então contrata um psicólogo internacional, pelo amor de Deus. Tá? Por favor. Agora eu quero ver o Gonçalo comentar. Cara, primeiro sobre o jogo de ontem. Eu não achei um jogo ruim. Eu acho que o Inter fez tudo que podia fazer dentro do possível. Porque a partir do momento que tu tem um time que vinha com limitações do estilo de jogo do antigo técnico e que não tinha nada praticamente planejado para um jogo decisivo, pô, acho que realmente surpreendeu até. Eu vou até discordar um pouco do Weber de que não mudou nada do jogo com o Kudê para o jogo da volta. Eu discordo um pouco. Eu acho que defensivamente o Inter melhorou bastante. Que o Inter não jogou com todas as linhas lá na frente, expondo o time a contra-ataques o tempo inteiro. Porque no jogo da ida, meu Deus, era um contra-ataque do Juventude, era uma mão na Bíblia já, né, cara? Porque era sempre um 3 contra 2, um 2 contra 1 e sorte nossa que não tomou mais gol. Desculpa te interromper, mas se tu pegar no primeiro tempo, o Juventude teve 2 ataques, os 2 de contra-ataque, uma deu no travessão, o outro foi o gol. Tu diz o jogo da volta? O jogo da volta, ontem. Uma no contra-ataque, o cara cruzou, cabeceou, e outra no contra-ataque teve a falta, que o Ener Valencia jogou para escanteio, e no escanteio saiu o gol. Cara, o escanteio, eu também... Cara, eu acho que não é nem só do Kudê, isso o próprio Guiz falou que é um erro que vinha já do Mano Menezes. O Inter não tem defesa na bola aérea. Isso é um problema de longa data. Então, se não fosse esse problema, o jogo teria terminado em empate ou até vitória do Inter. E, cara, não tem mais o que falar do jogo, entende? Porque eu não quero apontar nomes específicos no jogo e nem muito menos para o treinador do Sub-20 do Inter.
que assumiu essa cagada aí inteira. Eu acho até interessante que ele disse que o time tinha erros de posicionamento e acho que erros para construção de jogo quando o Kudê ainda estava no time. E ele disse que prometeu que o time vai melhorar contra o Rosário. Sim, porque se piorar, nós estamos uma goleada do Rosário. Até que nós estamos planejando, não sei se vai acontecer. Se acontecer, vai ser no final do programa. A gente queria fazer uma entrevista com o setorista do Rosário Central. Não sei se vai acontecer, mas se acontecer, vai ser muito legal. A gente vai discutir aqui. Só pelo tempo de vídeo, vocês já devem saber se aconteceu a entrevista ou não. Mas vamos passar agora para o ponto que é essencial, que eu acho que realmente vai definir o futuro do Internacional desse ano, que é a contratação do treinador. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Nós temos 2 favoritos, né, no momento, que é Fernando Diniz, cara que eu sou... Cara, eu preferia que mantesse o Kudê do jeito que estava do que trazer o Fernando Diniz. E Roger Machado, que também não me agrada, treinou o Grêmio, e é um treinador... Se tu pegar o Diniz e o Roger Machado, são 2 treinadores que eu acho completamente diferentes. Que eu acho que também mostra, chegou o Lorenzo vai comentar sobre o novo treinador aí do Internacional também. Mas eu acho que são dois treinadores completamente diferentes de estilo. O Diniz, a gente já sabe, né? O elenco, as estrelinhas estão querendo o Diniz. Por causa que ele é um técnico mobilizador, paizão, ele cuida dos jogadores, fez toda aquela situação lá do John Kennedy no Fluminense, né? Tratou muito bem o John Kennedy. E eu acho que ele tem uma capacidade de controle de vestiário muito boa. Acho que ele realmente é aquele técnico paizão, tá? Paizão que vai cuidar do jogador, que né, os jogadores internacionais querem ser minados, querem receber leitinho na boca, né? Esse é o estilo do jogador do Internacional. Então, eu acho que o Diniz, se tu quiser mobilizar o vestiário, eu acho que ele é um cara bom. Só que daí nós vamos pro contraponto do Diniz, que é a parte tática, que vai ser uma desgraça. O Kudê fazia quase a mesma coisa que o Diniz, só que ele fazia mais leve, ele não saía lá do goleiro para jogar. O Diniz é o extremo do esquema de Eduardo Kudê. E se os jogadores não queriam correr para o Eduardo Kudê, eles vão correr para o Diniz? Essa é a minha dúvida. Sobre o Roger Machado. Diferente do Diniz, o Roger Machado tem uma variedade tática muito melhor. Eu acho que como técnico é melhor que o Diniz, mas daí entra o lado mobilizador. Eu acho que o Roger Machado, nesse vestiário, os caras vão engolir o Roger Machado. Essa é a minha opinião. Que o Roger Machado, em todo time grande que ele foi treinar, os caras engoliram e ele não conseguiu dar sequência no trabalho. Eu não sei, apesar da parte tática do Roger Machado me agradar mais que o Diniz, eu não sei se seria bom pro Internacional, por causa que o vestiário quer gente que agrade. E o Roger Machado eu acho que não agrada e eles não vão correr para esse treinador. Tá, visto isso, se os 2 favoritos têm os seus problemas e são, de alguma forma, incapacitados para assumir o Internacional, que é uma bomba nesse momento, quem que eu traria? Pessoalmente falando, tá? Vão me chamar de maluco, vão me chamar de inconsequente, só que o Internacional hoje é para maluco. Então, eu traria Luxemburgo. É um cara que tem capacidade de mobilização de vestiário, eu acredito. Taticamente não é lá essas coisas, mas acho que consegue ajeitar o Internacional de uma maneira legal e vai botar os guri. Ele tem bago grande para tirar esses cavalos cansados que estão no Internacional. Se tu não tá bem, não importa se tu jogou na Europa, se tu é camisa 10, se tu é capitão, põe no banco, que é o caso do Alan Patrick. Eu, pessoalmente, acho que se o Luxemburgo chegar amanhã no Internacional, ele tira o Alan Patrick de campo e põe o Gabriel Carvalho. Que, pelo menos, colocar os guri, a gente vai conseguir. Eu prefiro perder com os guri em campo do que com um bando de cavalo cansado que não briga por uma bola. O Gabriel Carvalho ontem entrou no segundo tempo e jogou muito melhor que muito jogador veterano aí, bilionário, ganhando salário de 2 milhões. Então é isso que eu penso. Eu preferi o Luxemburgo, tá? Me chamem de louco, me chamem de inconsequente, mas entre Diniz e Roger Machado, eu acho que nenhum dos dois tem o que o Internacional precisa 100%.
tá? Quero ouvir a opinião de vocês. Vamos começar pelo Lorenzo. Qual que tu acha que é o técnico favorito para o Internacional e o que tu acha de Roger Machado e Fernando Diniz? Primeiramente, boa noite, né? Cheguei Oi. um pouco cedo, acho, né? Os guris se atrasaram, esse é pai. Chegou para Eu decidir. acho, cara. Chegou para Eu decidir. cheguei pra decidir, cara, não? Sei lá, né? Tem nego com camiseta de gringo aí, não é bom isso aí, ó. Mas, ó, eu acho, cara, que um técnico bom pro Inter, pelo menos para quebrar um galho agora, antes que algum outro técnico, assim, não que seja um nome pequeno, mas com um nome um pouco maior, assim, eu acho que o próprio Roger Machado, cara, é uma boa oportunidade que o Inter pode pegar, se ele for sair do Juventude, né, o que eu creio que não vai acontecer, por causa que foi o que o Weber falou, cara, negócio cavalo cansado calma aí que eu me embolei aqui. E o Diniz, ele tem esse negócio de dar mais oportunidade para os meninos, né, por exemplo, o John Kennedy falou. Mas eu acho que, por enquanto, assim, para não botar o Diniz, assim, porque o Inter tem esse time de cavalo cansado, Roger Machado seria a melhor opção, porque a nossa traseira está ruim, cara, lá. Tá triste a situação. Então tu traria Roger Machado. Roger Machado para quebrar um galho, por enquanto. A traseira do Wendel tá ruim. Gabriel Guizo, quem que tu traria pro Internacional e o que tu acha do Roger Machado e do Diniz? Cara, a gente falou tanto do Barcelos, mas, cara, tá na posição do Barcelos também é foda, hein? Fala pra vocês que não é fácil. Não é fácil estar na posição do Barcelos. Eu vou dizer uma coisa, vocês vão me chamar de louco também, mas se fosse pra trazer Roger ou Diniz, eu ficaria com o Cudê, cara, na moral. Por mais pior que tivesse a situação, cara. Porque, olha, pelo amor de Deus, cara, né? O cara tá entre o Roger e o Diniz é tipo assim, tu prefere ser morto a facada ou a tiro, entendeu? Mas, enfim. Assim, eu entendo que nenhum técnico que a gente falar aqui vai agradar todo mundo e nem vai ser 100% perfeito para o Internacional. Pelo momento que vive, que é uma crise enorme. Mas, assim, né? O Cudê acho que não volta. Né? O Cudê não vai voltar. Pela loucura que tá o Internacional, também não duvido. Né? Mas quem que tu traria dos disponíveis? Cara, eu acho que o ideal, que todo mundo gostaria e sonharia, era o Marcelo Gajardo, mas esse não vai vir, olha, nunca, proteção, nunca. Cara, se tu pegar assim, de toda a torcida do Internacional, o sonho da torcida é Marcelo Gajardo e Abel Braga. E nenhum dos dois eu acho muito difícil. O Abel Braga até tem uma coisa aí que talvez ele assuma como coordenador técnico. E pessoalmente aqui, se ele aceitar trabalhar com o Marcelo de novo, que a gente sabe que tem umas rusgas, no momento, eu prefiro ele do que o Magrão. Óbvio. Tira o Magrão. Eu acho que, na real, se o Abel viesse contratado, talvez vai ser pro lugar do Magrão mesmo, porque eles já estão pensando... Tomara. Talvez eles estejam pensando em tirar o Magrão, né? Mas, olha, cara, entre Roger e Diniz, pior que eu acho que eu ainda prefiro o Diniz, cara, porque, assim, o Diniz... Eu acho que, na real, ele escutaria os jogadores, já que ele é psicólogo, né? E ele entenderia, tipo assim, eu não posso introduzir meu estilo de jogo agora. Quem sabe mais adiante, enfim, né? Não sei. Mas eu não sei, eu sinceramente não sei, cara. Olha, cara, eu acho que o Luxemburgo não é tão loucura assim, cara. Eu acho que, na real, o Luxemburgo, tipo assim, eu acho que ele tinha que faria, acho que o que tem que fazer, entendeu? Que nem ele fez no Corinthians, pegou e botou a gurizada lá e foi, tá ligado? Só que a gente sabe, se o Luxemburgo vem, final do ano ele vai embora, né? Ele vem para salvar e o Inter, sei lá, do rebaixamento, igual no Corinthians, depois do final do ano ele vai embora, entendeu? Olha, por que eu não duvido do Luxemburgo assumir o Internacional? Por causa que o Luxemburgo tem uma história com o Internacional, se não me engano, ele foi jogador do Inter. E da carreira dele, ele, se não me engano, já falou que o Internacional é um time que ele nunca treinou e que ele gostaria muito de treinar. Ah, mas é técnico ultrapassado, não sei o que, faz tempo que não faz um trabalho bom. Cara, o trabalho do Corinthians do Luxemburgo, se tu pegar dos técnicos que o Corinthians contratou, não sei se não é o melhor trabalho. Assim, é muito ruim o trabalho do Luxemburgo no Corinthians. Mas, entre todos os técnicos que o Corinthians pegou, a gente sabe que o Corinthians tá uma draga. E assim,
Cara, eu acho que pensar no Luxemburgo não é mais loucura do que pensar no Diniz, do que pensar no Roger Machado, que nunca deu certo num clube grande, do que pensar no Diniz, que é um técnico instável, que precisa de tempo no momento que a gente não tem tempo, e não é mais loucura do que pensar no Mano Menezes em 2022. É Ô, isso que eu meu, penso. o Luxemburgo seria entretenimento puro, cara. A primeira coletiva dele ia chegar assim: ô, meu, tu sabia que o campo aumentou 16 Sabia. metros? E aí, Gonçalo, qual treinador tu traria para o Internacional? E também, o que tu acha dos nomes principais aí de Roger Machado e Fernando Diniz? Cara, entre Diniz e Roger, velho, eu acho que entre os dois eu escolheria o Roger pelo menos por hora. Eu acho que ele conseguiria ajeitar o time mais rápido que o Diniz. Até porque o estilo de jogo do cara existe um tempo para o pessoal entender. E tempo é o que o Inter não tem, né? Infelizmente. E não acho exagero pedir o Luxemburgo também. Ah, é técnico ultrapassado. Cara, isso aí é muito relativo. O Felipão não tem tanto tempo, ele colocou o Atlético Paranaense numa final de Libertadores. E o Atlético Paranaense não é um time que está toda hora no topo. E quem eu traria, velho? Eu daria a chance pro Silvinho que tá treinando a Albânia, cara. Cara, Que tá o maluco? time dele O Gonçalo Eu sabia traria, que ele ia vir também. Eu traria sabia que sim. tu ia vir com um nome que ninguém pensou, mas com o Silvinho, que tá treinando a Albânia, eu não Eu esperava, traria. realmente. Porque, meu, quando que a Albânia esteve no cenário europeu? Se não fosse o Silvinho, ele chegou na Euro, velho, com os caras. E também, Ô, Gonçalo, desculpa te cortar, mas comparando com... o Silvinho tá naquelas que a gente falou, tipo, o vestiário, não sei se respeitaria ele, tá ligado? Uhum. E, cara, outra coisa, dos últimos treinadores do Corinthians, o último que colocou o time no G4 foi o Silvinho. E ainda com o time que o Vitor Pereira tinha, praticamente o mesmo time que o Vitor Pereira tinha na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Acho que foi em 2022, não sei. Por aí. É um nome. Eu acho que o Silvinho não sairia da Albânia para treinar o Internacional. Tenho quase O certeza. Internacional, ele não sai, não. Mas tudo bem. O cara tá Né? na posição de respeito lá. E tu, Wendel? Qual que é o teu Uhum. nome para treinar o Internacional? E o que tu acha do Fernando Diniz e de Roger Machado? Você sabe, eu comentei para vocês que o meu sonho era ver o Dunga de novo, né? Eu sou muito fã do Dunga, mas infelizmente não vai acontecer, até por causa da situação que aconteceu ontem com o nosso querido Dunga, né? Melhoras. Irmão. Cara, o Fernando Diniz, eu tenho um nojo do Fernando Diniz porque ele fez eu rodar numa cadeira da faculdade. Vocês... né? Também. E Dito isso, o Fernando Diniz, campeão da Sul com o Internacional, ainda vai pedir desculpa. mas assim, eu nunca. Cara, eu gostava dele no São Paulo. No Fluminense nunca gostei, né? Imagina, mas sei lá, cara, eu tô bem desanimado, assim, eu saí o Cudê, né? Me desanimei. Aí o Roger Machado foi o cara que meteu 5 em nós, se vocês não se lembram, né? Daquele Grenal lá. Mas se ele vir, iremos cobrar para ele dar 5-0 neles, né? Se ele fizer isso, eu compro um quadro dele de cueca. É isso que Do tamanho do Ener Valencia. Só quero que vocês cuidem. Caso que tem muito. Eu tô achando meio estranho, assim, né? Pode ser só coincidência. Mas se tu pegar os mesmos que criticavam tanto o Eduardo Cudê, que botavam tudo. Teve um que falou assim que 100% da culpa é do Eduardo Cudê. Discordo. Mas os mesmos que estavam falando do Eduardo Cudê estão falando insistentemente que tem que contratar o Roger Machado. Mas tudo bem. É coincidência. Vou trazer aqui uma notícia, não sei se vocês viram, enfim, do Alexandre Ernest, que o novo técnico do Inter pode estar próximo de ser definido, seria Roger Machado. E tudo indicaria que tentariam convencer o Abel Braga de ser o auxiliar, né, o gerente ali do vestiário, junto com o Roger Machado, para dar força. Se for assim, abraço. concordo. Só que, ó, aí tem uma situação, ó.
Presidente Alessandro Barcelos, o senhor falou na quarta-feira passada que precisava um treinador à altura do elenco. O senhor está trazendo o Roger Machado e está trazendo o Abel porque o Roger Machado não tanca esse elenco. Mais uma incoerência. Trazendo o Roger Machado com o Abel Braga, a gente mata o problema do Roger Machado. Que eu falei aqui para vocês, o Roger Machado como técnico, taticamente falando, é ok. Tem mais variedade de Diniz, tem mais qualidade. Acho que poderia ajeitar o Internacional. Só que daí ele não teria um mobilizador. Se vier o Abel Braga, todo jogador do vestiário sabe que se bater de frente com o Abel Braga, a torcida do Inter cai em cima. E daí eu quero ver se esses caras aí são bonzão mesmo. Se vier o Abel Braga. Se o Roger assumir de técnico, já vem o Paulo Paixão junto também. E vem o Paulo Paixão. Isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Por favor. Cara, eu não tô com vocês, eu não sou contrário a isso. Só que, cara, o presidente Barcelos fazendo isso, ele tá mostrando mais uma vez. Ele só tá mostrando que trazendo o Roger, tendo que trazer outros caras para junto dele, o Roger não é do tamanho do elenco, cara. Que ele falou. Mas com o Abel Braga ele não ficaria? Oi? Com o Abel Braga ele não ficaria do tamanho do elenco? Calma, vamos combinar também. O Roger ia ter que só treinar no vestiário, e o vestiário quem ia ter que falar era o Abel, entendeu? Por quê? Porque os jogadores não respeitam o Roger, cara. Então, assim, cara, olha, sinceramente falando, que vergonha, hein, cara. E também outra coisa que eu acho que afetaria um pouco. Deixa eu só aqui complementar a frase aqui. Assim, ó, vamos parar de querer técnico estrangeiro, né? Chega, né? Não deu certo com o poder, nunca mais vai dar certo. No momento que tá o Inter é uma loucura. É loucura trazer cara de fora. Dito isso, seja bem-vindo de volta, Zé Ricardo. Tá maluco? Ó, pelo amor de Deus. Vou quebrar minha mesa aqui de madeira batendo. Fala, Gonçalo. Sabe o que eu acho que afetaria um pouco o Roger, velho? Quando não é nem questão do tamanho do elenco. É o fato das contratações do Inter, pelo menos esse ano, cara, serem totalmente sem planejamento, né? Tu traz 3 atacantes, que são a maioria velhos, que é o Alário, Borré e o Ener Valencia. 3 atacantes diferentes. E, cara, o que tu faz? Fica com o René na lateral esquerda. É tipo isso, mas assim, não tem planejamento. Tipo, tu trouxe pelo quê? Pela mídia, porque já sondou o Borré antes, e o Alário, cara. O Alário veio pra fazer o quê, meu? Não que seja ruim, mas... Eu antes de... cagar tem que xingar mesmo, cara. Interessa tem nome. Eu já falei, né, que eu vou fazer se o Ené for renovar com o Internacional, né, cara? Vocês da diretoria, se escutarem esse vídeo, vocês estão avisados, hein? Vou mijar no gigantinho. Vamos todo mundo mijar no gigantinho. E outra coisa... Nós vamos botar fogo na casa de vocês, fiquem vendo. Gurizada, você sabia que o Alário foi campeão da Copa América da Argentina? Eu não sabia, nem sabia que estava no elenco. Não sabia nem que ele estava no elenco, não sei por que estava lá. Se bem que o Mercado já jogou na seleção argentina, né? Então... velho, o mercado não é problema, cara. Não, o mercado não é problema, mas ele é reserva hoje, né? O mercado tem que cara. Outra coisa, não tá sendo problema, mas também não tá sendo a solução, né? A gente fala nos estrelismos, né, que o Roger seria engolido pelo elenco. Mas, cara, vamos parar para pensar aqui, os maiores ganhadores de títulos no elenco. Fernando, que jogou pelo City e pelo Sevilla. O Mercado ganhou títulos de expressão também. Deixa eu ver quem mais. Borré. Cara, eu não me conformo. Libertadores. Tudo que o Borré e o Alário ganharam, muito jogador no Brasil aqui já ganhou, até mais. Então eu acho que eles não estão em posição tipo, de fazer todo esse estrelismo aí. É que o Gonçalo... A estrela que eles têm porque eles jogam na Europa, cara. O René ganhou mais que o Alário e o Borré, cara. Cara, o René foi bicampeão brasileiro, cara. Entendeu? E olha a craca que é. Então, meu, ele tem mais ainda, então... O nome do vestiário. Cara, o Rodinei, cara, é bicampeão brasileiro da América, porra. Você não diz nada, cara. O Gabiru é campeão mundial. Eu sinto muita falta do Rodinei. Respeito o Gabiru. Eu também. Muita falta do elenco. Gosto muito do Rodinei.
Do Diniz. Ah, o Rodinei, Ah, cara, Rodinei. é bom. Rodinei. Tá, ó, Vai ter sacanagem que lá com o Flamengo, hein, cara. para fechar esse assunto, só para completar o que o Gonçalo falou, realmente tem jogador do Brasil aí que ganhou mais ou ganhou as mesmas coisas que muito jogador do Internacional. Só que o Roger Machado, exatamente isso, ele sempre que assumiu um clube grande, ele não conseguiu dar muito resultado. Esse que é o problema. É o que eu falei, se viesse com o Abel Braga, ótimo, show de bola, pode vir. Se vier o Roger Machado e Abel Braga, maravilhoso. A gente esquece que ele é gremista, a gente esquece tudo isso. E tem um detalhe muito importante. Vindo Paulo Paixão, que teve a situação do áudio vazado, que saiu do Internacional por causa do áudio vazado. Mas eu acho que desde aquela vez que ele saiu, o Internacional não tem um preparo físico como ele dá. O Paulo Paixão, como preparador físico, é muito bom. É muito bom. Vai fazer esse jogador correr. Pelo menos se não tiver vontade, vão correr no físico. Isso me agrada bastante. Vou levantar uma última questão, então. Vocês lembram qual foi a forma que o Paulo Paixão foi embora do Inter? Sim. Aquele famoso áudio. Imagina se ele, num dia desses aí, resolve falar o que nós pensamos. Esse Alan Patrick tem que ir embora, esse Ener Valencia tem um chinelão, sei lá o quê. Entendeu? Se ele falar isso aí, acabou. Não, mas acho que ele não vai cometer esse erro de novo. Mas enfim, tudo está indicando que deve ser o Roger Machado, mesmo se não vier com o Abel Braga. Então, eu peço a vocês que apoiem, né? Vai todo mundo apoiar, né? Se vier o Diniz, então, temos que apoiar mais ainda, né? Mas a gente sabe que, dependendo do técnico que vir, né? Assim como foi o Kudê, a cobrança vai ser diferente. Eu tenho certeza que se vier o Roger Machado, vão pedir muita calma. Daí vamos dizer, o que antes era tudo culpa do Eduardo Kudê, que nós temos um elenco, nossa, 100%. Um elenco, se tu pegar o elenco, Borré, Rocher, Ener Valencia, tudo bem que esses caras nem jogaram no Internacional direito ainda por causa que estão na Copa América. Isso eles não pensam. Eles pensam só no elenco e nome e nem importa. O Alan Patrick tá jogando bosta nenhuma, o Bruno Henrique tá jogando bosta nenhuma. Eles não pensam nisso aí. É culpa do Kudê. Então, tudo bem. Eu concordo, como eu falei, concordo que o Kudê tinha que sair. Acho que não ia render mais nada, até por conta dos jogadores. Mas vamos ver. Vamos ver se a cobrança vai ser o mesmo. Ali, depois do segundo jogo do Roger Machado, vamos ver se eles vão dizer a culpa é do Roger Machado. Vamos ver. Se eles não vão dizer, nossa, mas estão jogando mal esse jogador do Internacional, né? Como sofre a torcida do Internacional? Não. E assim, ontem já foi a cobrança diferente. Eu assisti só para olhar. Contra o Juventude lá no Beira-Rio, estavam falando, nossa, esse esquema do Kudê não dá mais, esse esquema não sei o quê. E daí, quando começou, como eu falei, no início do primeiro tempo, lá tava todo mundo elogiando, falando, nossa, melhorou muito, o Internacional tá entrando tabelando, não sei o quê. E daí, no segundo tempo, quando começou a dar bosta de novo, tu tinha que ver o discurso dos caras. Nossa, mas o Alan Patrick tá jogando mal hoje, né? Nossa, mas o Alari não pula, não sai do chão. Nossa, o Robert Renan não dá para ser lateral esquerdo. Mas daí a gente vê, né? Vamos ver. Tem um vídeo muito bacana, gurizada, tá no YouTube, lançaram no dia da missão do Kudê, os compilados de 60 ou 70 gols Eu vi isso aí. Vocês dão uma olhada, aí vocês falam. Mandou pra nós, eu acho, né? Se tu não sair com depressão depois desse vídeo, mano, pô, parabéns, tu tá bem psicologicamente, tá ligado? O vídeo é tipo todos os gols que o Internacional perdeu. A gente podia ter o dobro de gol que a gente tem. Cara, inclusive uma Libertadores. Cara, aqueles gols daquela Libertadores lá não tem sentido de perder. Nossa, não, nem volta isso aí, não volta isso aí. Meu, que nojo. A gente já tá mal, a gente tem que lembrar disso. Fala isso. Esse é o jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul atualmente. Boa noite. Boa noite. Encerramos o estilo William Bonner, só boa noite. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Peço para você deixar seu like, se inscrever na Reação Colorada, seguir todos os integrantes no Instagram e também a Reação Colorada no Instagram e no TikTok. Até semana que vem. Provavelmente não vai ter entrevista com o setorista do Rosário, infelizmente, né? Vamos ver se a gente consegue pro jogo da volta, né?
não quiseram mandar o Pix, né? De graça nada acontece, né? Eu não sei, talvez pro jogo da volta a gente consiga conversar com ele. Ele respondeu lá, falou que estava disposto a fazer, só que depois ele ainda não respondeu. Então, talvez pro jogo de volta do Rosário a gente faça uma entrevista com o setorista do Rosário. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até semana que vem.